Está no ar o terceiro episódio do Bora Pensar Juntos. Eu sou a jornalista Luana Souza, ao lado do empresário e também jornalista, meu colega Ricardo Marques, aqui conduzindo Obrigado. mais um podcast. E aqui ao nosso lado, abrilhantando o nosso estúdio, doutora Simone Azevedo, empresária, mulher de sucesso nos negócios no Brasil e no exterior, que está trazendo muita novidade para a gente nesse episódio de hoje, para a gente falar sobre empreendedorismo feminino, para a gente falar sobre cuidado, para a gente falar sobre negócios, para a gente falar sobre o que nós somos, mulheres de potência, não é isso, doutora Sim, Simone? exatamente. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com essa equipe maravilhosa e quero aqui poder contribuir, se puder, para que cada vez mais mulheres estejam à frente dos seus sonhos, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. E gostaria também de falar sobre a SaisBio, né, uma empresa que foi criada para cuidar de pessoas. Bom, e falando de cuidados, né? A gente nasce sendo cuidado pelas nossas mães, certa hora a gente se torna mãe também, ninguém nasce empresário. E aí, equilibrar Certamente. todos esses pratinhos com as nossas demandas, a questão da nossa saúde emocional e aquilo tudo que a gente tem que gerenciar. Como é que é nascer uma mulher empresária, empreendedora? Eu acho que vem um pouco do nosso DNA, mas nós temos que aprender desde muito cedo a enfrentar inúmeros desafios. E o maior desafio é ser tudo isso, Verdade. né? É você poder saber equilibrar tudo isso e ter saúde emocional para você continuar se priorizando, Sim, mas também estar à frente com a sua voluntariedade de crescer, sim. de ser não somente aquilo que a sociedade espera que você seja, mas ser um pouco mais além. Muito interessante. Ricardo e eu já havíamos conversado anteriormente em outros episódios sobre a representação da SaisBio no território brasileiro e também em Portugal. Hoje a gente está recebendo aqui a doutora Simone Azevedo, que é CEO dessa grande empresa, que pode falar para a gente sobre essa atuação e especialmente nessa questão da excelência da sanitização ali do ambiente hospitalar. Sim, nós hoje, nossa empresa começou aí um pouco, nós somos ainda jovens, mas temos uma atuação no território nacional desde 2018 e sempre no tratamento de pessoas e de ambientes. Então, a empresa ela tem o foco em biodescontaminação de ambientes, sejam eles de natureza hospitalar, mas com foco em ambientes coletivos e de uso comum. Então, nós tratamos esses ambientes para que as pessoas possam estar neles com maior segurança. Mas não somente isso. Sim. Né? Dentre os nossos serviços, eu costumo dizer ao Ricardo que a menina dos meus olhos é um tratamento que nós temos na empresa, que é o banho no leito, que trata pacientes acamados e com mobilidade reduzida. Nós tratamos integralmente da pessoa, não somente o ambiente em que ela vive, mas da pessoa, do ser humano. É muito interessante a gente olhar para isso, porque a gente não fala de uma empresa em que olha-se só para números, mas do atendimento humanizado. Sim. E aí, Ricardo, traz isso para a gente. Como é que é o treinamento da equipe, a capacitação, os protocolos, normativas? Você também, que é do campo jurídico, que pode falar sobre essa demanda jurídica interferindo nessa questão da entrega da qualidade de serviço e descontaminação hospitalar. Bom, eu penso que, primeiramente, a gente deve enfatizar cada vez mais o papel da mulher, o que você iniciou. Então, a Simone, ela coloca a emoção dentro dessa estrutura. E quando a gente fala em humanização empresarial, sem dúvida nenhuma, a mulher, ela tem essa visão, ela dá esse estímulo e cria essa cultura. E uma das coisas mais importantes, empresarialmente falando, é a cultura que se coloca dentro dessas estruturas. Então eu fico muito feliz, né, quando uma mulher ela é empreendedora, ela está à frente dos seus negócios, ela se posiciona e controla efetivamente esses negócios. O olhar é diferente.
Sim. E eu não tenho dúvida que a mulher à frente do empreendimento e dos negócios é o princípio do sucesso, né? Então isso é muito importante. Em relação a Sais Bio, e aí eu vou falar como Index Participações, que é uma empresa voltada a aquisições, fusões, investimentos em startups. E dentro disso, ela promove, faz a gestão de negócio. E um dos clientes é exatamente a Sais Bio, né, que é a maior empresa brasileira nesse ramo de atuação, tendo 4 serviços, como a Simone bem colocou, que é a biodescontaminação de ambientes para locais de acesso comum e coletivo, não só os hospitais, mas esse é um ponto importante dos negócios. Sim. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque eu tive uma conversa recentemente com um infectologista em Brasília, uma das maiores autoridades no Brasil, o doutor Juranir, e ele me falava que, por exemplo, um dos maiores problemas dentro dos hospitais é a infecção. E nós estamos falando de higienização, esse é o termo, ambiental. Então, muitas das vezes, não só a questão de pessoal, de equipamentos, de tecnologia dentro do sistema de saúde, mas uma coisa primordial, que é exatamente a limpeza, e nós estamos falando de limpeza terminal, dentro desses ambientes. Isso é crítico. Sim. Então, ele falou comigo, é um cientista, um professor, de novo, uma das maiores autoridades do Brasil, espero em algum momento trazê-lo aqui para falar sobre esse tema, junto com outro médico infectologista do Rio de Janeiro, Edmilson Migovski, que é também uma sumidade na área, né, onde a gente fala muito desses ambientes. E lamento até, já me estendendo um pouco, que muitas das pessoas pensam que tratar ambientes está ligado a pandemias. E não é isso, né? É uma medida que deve ser adotada como padrão dentro de toda a estrutura, aeroportos, portos, hospitais, escolas, condomínios, indústrias, residências, ou seja, então, é saúde pública que nós estamos falando. E isso é um papel que a Sais Bio vem desempenhando. O banho no leito, que a Simone bem colocou, Sim. que dá dignidade ao paciente, segurança, ou seja, economicidade. Sim. Então, a empresa ela hoje está atuando em alguns hospitais, prestando serviço, inclusive com equipe técnica. Combate à arbovirose, dengue, por exemplo, isso é sazonal. Então, existe uma série de medidas, inclusive as vacinas, essas medidas devem ser adotadas permanentemente. E agora, a Sais Bio também tem uma interação muito forte com um tema que é um dos temas mais requisitados, que é uma norma obrigatória a partir do dia 26 de maio, que é a NR1, saúde mental. Eu tenho percebido cada vez mais que esse é um tema muito relevante. Eu participei recentemente de um seminário falando com equipes de saúde, tratando e falando sobre saúde mental corporativa. Então, as empresas estão cada vez mais atentas a esse tipo de situação. Um dado importante que eu sempre menciono, o Brasil tem o maior índice de ansiedade do mundo. Inclusive em crianças. Não, Sim, do mundo. Ou exatamente. seja, para você ter uma ideia, o ano passado houveram mais de 500 mil pessoas afastadas das suas unidades de trabalho. Então, é isso, ou seja, a questão da mulher, e eu fico muito feliz com a Simone estar aqui conosco no Bora Pensar Juntos, porque esse é o tema a temática do nosso programa, pensar juntos. Sim. Né? Então nós estamos falando da saúde e da mulher à frente de uma empresa de tanto sucesso. E como é que você pensa? Vamos pensar junto. Vamos. Como é que você pensa preventivamente, até para evitar que hospitais e unidades de saúde estejam ali inchados, inflados de pessoas, para tratar de doenças que poderiam ser evitadas. Doenças que muitas vezes são adquiridas através de contato cruzado, através de doenças de superfícies, adquiridas em superfície. Então, pensar preventivamente é pensar com inteligência. Sim. E cuidar da vida, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, a doutora Simone estava me contando sobre um caso bastante pessoal, né, recentemente observado, e dessa vez não do outro lado da moeda, como a empresária que está levando qualidade de serviço, qualidade de vida a esses hospitais, mas como paciente. E aí
a falta de um dos protocolos importantíssimos deixou de ser feito. Claro que a gente não vai falar aqui o nome da unidade hospitalar, mas é importante a gente pensar e isso chegar ao conhecimento de todos, porque é uma coisa que eu, amanhã, a minha mãe, a sua, que está aí me assistindo, pode observar e conseguir identificar se aquele procedimento está correto ou não. E aí sinalizar os órgãos competentes para essa questão. Como é que foi esse caso? Bom, até peço perdão se me Imagina. emocionar, né? Mas eu tenho uma mãe dialítica há praticamente quase 10 anos. O que já é um milagre, né? Já é algo bem atípico, uma pessoa suportar fazer diálise 5 vezes por semana. E aí eu tive até um dado agora recente que eu confesso que eu desconhecia. 2 horas e meia de diálise, que é o que ela faz, é como se a pessoa percorresse 36 quilômetros ou o equivalente correndo. Nossa. Então há um desgaste físico muito grande. E aí, até em razão dessa doença renal crônica, com o passar do tempo, ela vai provocando calcificações nas coronárias, nas artérias. E foi o que ocorreu com ela. Então, ela teve 3 pré-infartos e aí foi internada para que pudesse verificar o que estava acontecendo. E foi indicado que ela fizesse um procedimento invasivo, o que não foi aceito por nós, e nós buscamos ali uma solução que melhor pudesse atendê-la. Essa solução seria um procedimento chamado Shockwave, né, que é um procedimento novo, ainda não coberto pela ANS, mas que era o procedimento mais viável em razão da situação dela. E aí, só para vocês entenderem, esse procedimento viável dava a ela somente 5% de chances dela sobreviver a ele. Além disso, esse procedimento deveria ser feito com ela entubada, o que diminuiria mais ainda o percentual de chance de sobrevivência. Pois bem, ela conseguiu. Milagres existem. Milagres existem. Ela conseguiu e saiu do procedimento super bem. E o médico falou, olha, maravilha, 24 horas na UTI, mais 24 horas no quarto, e ela vai para casa, vida que segue. Ficamos super felizes, mesmo porque quem teve que tomar essa decisão, somos 4 irmãos, mas quem teve que tomar essa decisão de fazer ou não, fui eu, ao final. Como sempre, as mulheres tomando, né, essas decisões mais difíceis. E aí ela estava bem, até que a pressão dela começou a cair, foi solicitado o exame de sangue, e ela então, hoje, está com uma infecção hospitalar, sendo mantida com noradrenalina, que é somente dada em caso de sepse generalizada, e o médico avisou que se retirar os aparelhos, ela vem a óbito. Por conta de uma infecção hospitalar. E aí você vai verificar o protocolo de higienização que é realizado no hospital, que aqui não nos cabe aqui falar, né, o nome da instituição, mas a questão não existe protocolo. É muito complicado. A higienização é a pior possível. Quando a instituição é questionada sobre esse protocolo, eles apenas dizem, é assim mesmo, é feito assim. Fala, não, mas a Anvisa, ela coloca um tipo de protocolo que é uma desinfecção terminal. Não, o que a senhora está falando?
As pessoas sequer conhecem Não o termo. conhecem, Protocolo, não. não Tá sendo um achismo, é conhecem. isso? Eles vão, digamos, olha, é assim, a forma como a gente percebe é, não, é feito assim mesmo. O que importa é que a gente aqui passe um paninho. São ambientes extremamente hostis ao paciente, Sim. que está ali numa situação de extrema fragilidade, ambientes que deveriam ter um protocolo de higienização, um protocolo operacional extremamente rígido, e não tem. O que você observou na sua estadia enquanto sua mãe estava no leito lá? Olha, é mais fácil falar o que eu não observei, né? Porque, assim, tudo o que se requer, o que a Anvisa requer, tudo o que seria necessário ser feito, não é feito. E judicialmente, como é que a gente pode encarar essas questões? Que tipo de Então, penalidade, sanções, se algo mais grave a acontece gente nessa tem aí, a situação? gente está tratando direito da saúde, direito do Direito do consumidor, idoso. direito do idoso, direito do paciente, agora recentemente anunciado. Mas mais do que isso, na verdade, o grande erro, de novo, está dentro dos protocolos, dos procedimentos dentro dos hospitais. Eu citei aqui o infectologista, Dr. Julival Ribeiro, do Hospital de Base de Brasília, um dos maiores especialistas, o Edmilson Migovski. Nós vamos falar sobre isso, inclusive num projeto do IMB aqui no Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça, onde eu vou mediar um grupo que vai falar exatamente sobre infecção hospitalar, sobre compliance na saúde e sobre saúde mental. O grande tema aí é que a gente tem um setor chamado de CCIH, de infraestrutura hospitalar, que normalmente deveriam colocar esses protocolos e dar um treinamento para essas equipes de limpeza, entendendo que isso é uma prioridade, porque existem resoluções, sim, da Anvisa, existem orientações da Fiocruz em relação a esses processos internos dentro dos hospitais. O problema é que se contratam normalmente equipes terceirizadas e essas empresas não treinam os profissionais da limpeza. Por exemplo, nas UTIs, quem faz a limpeza em UTI ou é o enfermeiro, que não está também preparado para isso, não é a função do enfermeiro, né? Ou as empresas de limpeza que não têm o mínimo treinamento Totalmente para estar dentro de uma despreparadas. UTI. Então, veja bem, esse caso que a Simone está colocando, isso é muito importante, esse exemplo. Ou seja, uma senhora que já tem as suas fragilidades, ela passa por um procedimento cirúrgico bem sucedido, onde o risco de morte ele era um Altíssimo. percentual muito alto, e ela sai bem. Agora, ela está num estado grave por conta de uma infecção dentro do hospital, dentro da UTI. Situações que poderiam ser prevenidas. Mas óbvio, Exatamente. ou seja, sem dúvida nenhuma, esse é um dos temas mais importantes, na minha opinião, hoje dentro das estruturas de saúde no Brasil. A limpeza, né, a infecção hospitalar, as consequências de você não atender protocolos, resoluções e não dar atendimento, capacitação, qualificação a essas pessoas, especialmente em ambientes críticos e semicríticos. Esse é um dos negócios da SASBio. Auditar esses ambientes. Tem que ser auditado. Sim. Ou seja, por quê? Imagina isso. E aí, juridicamente, o que você me perguntou, isso pode causar um prejuízo enorme à marca do hospital, da rede que sustenta o hospital, e, obviamente, implicar nos profissionais que atendem a essa estrutura. Ou seja, danos morais, danos materiais, indenização. Ninguém está preocupado aqui, óbvio, é com dinheiro. Sim. A preocupação é eminentemente na saúde da pessoa, no cuidado da pessoa. Mas, juridicamente, isso pode ter um impacto, e normalmente tem, para o plano de saúde, né, que não é esse o caso efetivamente, mas no hospital. Então, esse é um risco que os hospitais, que as estruturas de saúde devem estar atentas. Claro que a preocupação, o risco hoje para as estruturas de saúde não se compara à dor de quem está do outro lado da moeda, que dessa vez, infelizmente, foi com você, né, doutora Sim. Simone? A gente deseja já muito aqui que a sua mãe passe muito bem por essa recuperação, que ela consiga sair desse quadro,
Mas fica aqui o desabafo de quem viveu na pele essa situação de imprudência hospitalar, né? E aí eu queria que você deixasse uma reflexão para as unidades de saúde, para estados, governos que ainda não têm essa política de descontaminação, não só no hospital, mas, repito, no ambiente, né? Sendo que a SASBio é uma empresa muito ampla no sentido de na biodescontaminação, arbovirose e saúde mental. O que você deixa de reflexão? Eu acho que o prioritário é que todos nós, como sociedade, nós pensemos que prevenção não é luxo. Prevenção é agir com inteligência, é cuidar de quem nós amamos. E por mais que a pessoa que esteja ali num leito de hospital, ou até mesmo em tantos outros lugares que nós frequentamos e que estamos sujeitos a agentes infecciosos, é você cuidar do outro. Sim. Então, não somente para a administração pública, mas para o privado. Prevenir é cuidar. Prevenir é economicidade também para suas estruturas. É você evitar uma série de danos e consequências que podem haver em razão de você somente agir após o dano causado. Essa é a cultura das empresas, né? Essa é a cultura. E é necessário que isso mude. Sim. É necessário que essa mentalidade ela seja modificada para que nós tenhamos uma sociedade melhor, com mais saúde física, mental, emocional, e que nós passemos a ver o outro, e não somente o nosso próprio umbigo. É verdade. Para você que está nos assistindo e quer saber mais sobre isso, quer tirar as suas dúvidas, entender mais sobre o que é a SASBio, todas as informações estão no site, o endereço que você está conferindo aqui embaixo. Deixa para a gente também, doutora Simone e Ricardo, os contatos da SASBio, que atende hoje em todo o território nacional e no exterior também. Nós temos o nosso site, www.sasbio.com.br. Lá você vai estar bem informado sobre todos os serviços que nós prestamos e você vai poder nos conhecer um pouquinho melhor, saber o que a gente faz. Obrigada, doutora Simone, pela sua presença aqui conosco. Obrigada mais uma vez, Ricardo Marques, pela oportunidade e prestígio de estar aqui conduzindo esse podcast junto com você. Eu quero agradecer a todos e, mais uma vez, bora pensar juntos. Hoje nós trouxemos uma empresária de sucesso, dando um depoimento que está atrelado aos seus negócios, e esse é o nosso objetivo, trazer temáticas para reflexão. Bora pensar juntos. Entre aqui no nosso site, link aqui, vai no sininho. Então, por favor, assistam, porque aqui você vai ter reflexão de máxima inteligência. Assista, comente, compartilhe, manda para aquele amigo, deixa suas dúvidas que o Ricardo Marques vai estar respondendo tudo para você. Esse é mais um oferecimento da Index Participações. Esse nosso terceiro episódio vai ficando por aqui, mas tem mais coisa boa por aí. Segue a gente lá. Tchau, tchau!